Bom dia, André. André Abrantes Amaral, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado, eu, Ricardo, pelo convite. André, a primeira coisa que te queria perguntar é o seguinte: como é que em Portugal um advogado se lembra de expressar as suas ideias publicamente, principalmente quando elas são tantas vezes contracorrente? Não é muito habitual. Ricardo, deixa-me começar por agradecer o convite que me fez. Eu tive o prazer de assistir às outras conversas que teve no âmbito da sua iniciativa para o Instituto Mais Liberdade, e é um convite que muito me honra. E relativamente ao Instituto Mais Liberdade, eu acho que o maior elogio que se deve fazer de alguma coisa é o ela existir quando até há pouquíssimo tempo não era expectável que algo desse género existisse. Ou seja, uma das coisas que eu admiro muito nas pessoas são aquelas que têm uma visão, que são capazes de pegar em várias peças soltas e conseguir ver algo ali que não esteja à vista de mais ninguém. E eu acho que falo por muitas pessoas de dizer que o Instituto Mais Liberdade era algo que era inimaginável até há pouco tempo, e o facto de existir é algo que eu acho que é de dar os parabéns a quem teve essa iniciativa. A questão que me coloca é interessante porque já há uns anos eu escrevi, acho que era no I, e me perguntaram, um amigo meu perguntou-me se isso não teria implicações, quer dizer, eu era advogado e isso não tinha implicações na minha profissão, e eu respondi-lhe que não, mas que por acaso não tinha. Eu nunca angariei nenhum cliente à conta das minhas opiniões, é verdade, mas também não creio que perdi. Também tive sorte numa coisa, devo dizer, porque eu comecei como advogado, aprendi em escritórios em Lisboa, onde vivo e sempre trabalhei. Essencialmente quando fiz o meu estágio e depois os primeiros anos de profissão foi na Barra, ou seja, a fazer tribunal de cível, e aprendi uma coisa, que era: eu não queria fazer aquele tipo de trabalho, o tribunal cível, porque era uma coisa que demorava séculos. Os tribunais continuam a ser extremamente lentos, e o trabalho, aquele tipo de trabalho não era minimamente gratificante nessa medida. E depois eu tive a sorte de, aos poucos, eu comecei a trabalhar, fui tendo um cliente que não era português, era estrangeiro. Fazia um pequeno investimento cá, começa o passa-palavra, a pessoa entra num determinado meio, conhece outros empresários, e eu acabei por ter um trabalho onde me senti bastante independente da vida portuguesa. E onde me também relacionei com bastantes empresários que eram estrangeiros e são estrangeiros e vivem em Portugal e investem cá. E, portanto, nessa medida, isso sempre deu-me uma enorme liberdade. Ou seja, eu nunca, na minha profissão, acabei por depender muito das minhas opiniões ou da forma como eu as expresso. E também, é o que eu lhe digo, se eu exercesse uma profissão, sabe, quando eu estudei para a Ordem dos Advogados, nós temos que fazer uns exames para terminarmos o estágio e podermos exercer a advocacia, e uma das cadeiras que nós tínhamos que fazer era a chamada deontologia profissional, e tínhamos que apresentar um trabalho. Eu apresentei um trabalho, era sobre a liberdade da advocacia, porque havia uma frase que eu li num desses livros que dizia que a advocacia era a profissão mais livre que um homem livre poderia abraçar. E essa frase tocou-me porque era exatamente assim que eu via o exercício da advocacia, ou seja, e por isso é que eu procurei exercer a advocacia de um ponto de vista liberal, o mais liberal possível, como profissional liberal. Se eu alguma vez, em virtude do exercício da advocacia, não pudesse dar as minhas opiniões, pudesse ler, estudar e, com fruto disso, dar as minhas opiniões e trocar opiniões com os outros de uma forma livre, eu deixava de ser advogado. Não ia ser mais advogado. Era algo que eu deixava de fazer. André, falou aí de três coisas que no fundo têm um bocadinho todas a ver com a mesma, mas que são interessantes. Uma que é a questão dos tribunais e da justiça lenta em Portugal, e que continua lenta e às vezes exasperantemente lenta, e não só lenta, como, pelo menos eu acho que a sensação que muitas vezes nós temos é que é lenta e injusta, ou seja, que não é tanto justiça assim. E por outro lado também algo que disse, que é: eu sou livre porque não dependo da vida portuguesa. O que é interessante, mas é triste ao mesmo tempo, quando nós temos que expressar isso. Ou seja, nós não devemos expressar uma coisa dessas, nós devemos ser livres, independentemente do país onde estamos e das expressões que expressamos, sejam elas ou não Claro, é verdade. da maioria. Né? E não estou a dizer que as pessoas que vivam em Portugal ou que fazem uma sua profissão, peço desculpa, a profissão em Portugal, numa empresa portuguesa, não sejam livres, atenção.
não é nada disso, e acho que são, mas por vezes há uma contingência que poderá fazer com que as pessoas por vezes não digam aquilo que têm vontade de dizer. Eu acho que é importante que se diga de uma forma correta, acho que pelo menos procuro fazer sempre, ter um comportamento correto. Eu acho que os ataques pessoais é uma coisa horrível, mas no que é o expressar das ideias, acho que as pessoas devem e não devem ser penalizadas por isso. Mas isso tem a ver muito com a nossa sociedade, não é? Nós vivemos um país um pouco... Por um lado temos uma sorte de estarmos no meio, num canto da Europa, e por isso olhar para o mar e ter perto do continente americano e da África e tudo mais, mas por outro lado temos um grande problema, é que nós vivemos precisamente isso, num canto, e acabamos por ter pouca ligação ao mundo exterior pelas fronteiras. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós somos uma sociedade um pouco fechada, vivemos aqui todos perto uns dos outros, praticamente todos em Lisboa e depois no Porto, e naquela linha litoral, e há pouca mobilidade, não é? E isso, aliás, uma das coisas que acabou por mudar nesse aspecto foi a saída de muitos portugueses para fora, acabou por ser uma certa abertura, que é uma pena, por um lado, mas que acabou por trazer uma certa abertura, porque as pessoas acabavam por encontrar essa... Aliás, o que refere, que é as pessoas não serem livres de dizer o que querem num país, mas também nós hoje vivemos num país onde muitas pessoas, para viverem, têm que ir para fora. Nós temos, por exemplo, em Portugal, falamos muito, temos uma série de ideias feitas, falamos muito da solidariedade geracional, mas algo que me faz imensa confusão é que falamos muito da solidariedade geracional. No entanto, eu não acredito numa solidariedade de gerações para outra geração, num país que tem uma dívida pública acima, e agora com a pandemia vai ser muito mais acima dos 130% do PIB. Estamos a obrigar os nossos filhos, das duas uma, ou a pagar o nosso nível de vida com impostos e taxas altíssimas, ou a terem que emigrar para fugirem desse tipo de ónus e de encargos que nós lhes estamos a deixar. E até, portanto, não há de facto um país onde as pessoas podem não estar tão à vontade para dizer o que pensam, mas também é um país onde muitas pessoas não vão se sentir à vontade para viver. E essa questão, eu senti isso, eu sempre disse o que penso, às vezes sim, claro. Às vezes se calhar devia estar calado, mas sinceramente também não sinto que tenha sido tão prejudicado assim por dizê-lo. Não fui beneficiado seguramente, mas acho há uma coisa que esse é um facto em Portugal. As pessoas muitas vezes têm medo de dizer o que pensam, independentemente, ou seja, o facto de terem medo já significa alguma coisa. Elas se calhar até o podiam dizer e não seriam penalizadas. Mas exato, mas o Ricardo, o que referiu agora é o referir. Não é perder, nós não somos prejudicados por dizermos o que pensamos, mas também não ganhamos nada com isso. Está a ver? É um bocadinho isso. Este é que é o grande problema. Este é o grande problema. Por exemplo, o que eu lhe digo, eu nunca ganhei nada com isto. E nós não devemos ganhar nem perder, devemos simplesmente expressar a nossa opinião. Sim, mas não é isso. O que eu estou a dizer pronto, quer dizer, não há resultado nenhum, é quase como atirar uma pedra para um charco, não é? Faz ali uma cave e depois não acontece mais nada. Depois também há uma coisa, mas aí não é só Portugal, acho que aí também tem um bocadinho a ver, se calhar, com a nossa cultura católica, que é nós contrariamos a opinião de outros, parece que estamos a atacar a pessoa, portanto não estamos a debater ideias, estamos a atacar pessoalmente, isto é algo mais difícil na nossa cultura. Mas e tem a ver também com isto, o André, pelo que eu sei, tem trabalhado muito, e já o disse, com investidores estrangeiros, em Portugal. Como é que se sente, ao longo destes anos, a evolução da forma como eles veem o país? Olha, eu por acaso acho interessante, porque eu acho, isso foi uma conclusão que eu cheguei, que tirei a ver. Os empresários portugueses que vêm para cá, essencialmente, eu tenho encontrado pessoas não é em fim de carreira, mas são pessoas que já atingiram o seu determinado patamar e querem aligerar o seu modo de vida. E então escolhem em Portugal, e como são muitas vezes pessoas empreendedoras, o que decidem é fazer um trabalho mais leve, porque Portugal, e esse está na linha do que estávamos a dizer, é um ótimo sítio para se viver, mas não é um ótimo sítio para se trabalhar e para se ganhar dinheiro. Portanto, os empresários que vêm para cá, e estou a falar de Norte da Europa, britânicos agora não tanto, mas franceses, alemães, suecos, etc., o que vêm é à procura de um local onde tenham uma vida mais descansada,
possam fazer alguns investimentos, mas já estejam quase que na sua pré-forma. Também por uma opção de escolha e em virtude da forma como eu decidi trabalhar, nunca cheguei a um nível dos grandes negócios e das grandes empresas, não é? Portanto, não estou nesse nível assim e o que se tem visto é isso, são pessoas que fazem investimentos cá, abrem empresas aqui, mas eles não estão propriamente à espera de ficar ricos cá, não? Portanto, isto nessa medida é uma periferia, o que é uma pena, porque estou a falar de pessoas que adoram cá estar e que dizem que nunca viveram num sítio tão bom como o país, não é? Isso não é só o clima, é a segurança, são as pessoas, não é? Portanto, é a simpatia inata, mas essencialmente a segurança de andarem de um lado para o outro, a falta de problemas. Por exemplo, há uns tempos um cidadão belga, que se tinha mudado para cá, disse que nós não tínhamos noção do que era andar nas ruas de Lisboa sem haver aquelas as divisões que há em Bruxelas e os problemas que eles têm, problemas culturais, não é? De assimilação, que nós poderíamos vir a ter no futuro, mas porque eles criaram, tanto a forma como eles receberam os imigrantes e a forma como acabaram por deixar que se criassem guetos dentro das suas próprias cidades, faz com que muitas das pessoas vivam quase que em países estrangeiros e com algum receio, e o ficar cá é ver esse país que ainda não cometeu esses erros. Sem dúvida. André, agora uma coisa completamente diferente. Nós vivemos há um ano já, nesta pandemia que às vezes parece uma pantomia, já nem sei bem o que é que parece, mas eu há pouco lia uma coisa que me deixou, nem sei se é triste, desesperado, não sei bem qual é que é nós passamos este último ano, 6 meses do último ano num regime de exceção. Ou seja, transformou-se quase em regra um regime de exceção. E a bonomia com que nós portugueses aceitamos isso, com que nos foram cortados direitos, liberdades e garantias, não é? Que muito discutíveis, nem sequer vou agora aqui discutir o que é que teria ou não sido. Eu tenho a minha opinião e ela é clara em relação a isso, mas aquilo que mais me impressiona é a facilidade com que nós aceitamos que nos tirem um conjunto de direitos e achamos bem todos. Isto não vai ter consequências para o nosso futuro. É falta ver quando tudo acabar, não é? Se as liberdades voltam a ser totalmente restituídas, não é? O problema é que nós, quando olhamos pela experiência histórica, é que sempre que o Estado cresce um bocadinho, depois leva muito tempo a recuar, se é que recua. Esse é que é o grande problema, não é? Em Portugal hoje em dia fala-se muito das políticas keynesianas. As políticas keynesianas defendiam que o Estado devia intervir quando houvesse recessão, mas quando não houvesse recessão, quando houvesse crescimento económico, o Estado recuava, não é? Para os níveis onde estava, e o problema é que isso nunca aconteceu, não é? Portanto, o Estado nunca recuou, porque depois é impossível tirá-lo de lá. Vamos ver, esperemos que não haja grandes problemas, mas é aquilo que está a referir, que é a forma como as pessoas aceitam livremente determinados tipos de proibições nas suas vidas e encolhem os ombros, não é? Isso é um problema social que nós... Isso tem a ver um pouco com a questão da liberdade. É que eu costumo ver, por exemplo, às vezes falo com amigos meus que são liberais e até algum ou outro que está na política e não gostam de dar uma conotação moral ao discurso sobre a liberdade. E eu dou essa conotação, ou seja, eu acho que há uma enorme conotação entre a liberdade e a moralidade. Quando mais não seja porque os socialistas, quando falam dos seus projetos, falam sempre numa ênfase moral, dão sempre uma ênfase moral ao seu discurso político, quer dizer, eles não dizem nós queremos centralizar o poder ou aumentar o poder do Estado porque queremos mandar mais, eles dizem que querem aumentar o poder do Estado, que é para quê? Que é para impedir que os mais fortes, os mais ricos, consigam explorar os mais fracos. Isto é uma moralização do discurso político. E por isso eu entendo que a liberdade também deve ser defendida com moralidade. E a moralidade aqui não é naquele sentido que às vezes nós damos, e é o que faz com que muitos liberais não gostem, que é uma conotação com a proibição. Nós ligamos muito a moralidade ao que é proibido e não se pode fazer e tudo mais. Mas para mim a conotação que eu dou com isto é que a liberdade pressupõe escolha. E a escolha pressupõe responsabilidade.
E quanto mais livres nós somos, mais escolhemos. Quanto mais escolhemos, mais responsáveis somos. E quanto mais responsáveis somos, mais nós nos completamos enquanto indivíduos, enquanto pessoas. E, portanto, se estamos a privar a nós da nossa liberdade, nós não vamos poder escolher, nós não nos vamos poder responsabilizar e nós não nos vamos poder completar. E isto, para mim, o não permitir que as pessoas se possam completar enquanto pessoas, este ataque à liberdade é para mim um ataque imoral, vá lá, ao potencial dos indivíduos, da pessoa humana. Portanto, para mim a liberdade não é o poder fazer, o ganhar dinheiro, ou ir a Nova Iorque, ou passar férias no Algarve, ou ir às Seychelles, não é isso, não é ser rico, não é? A liberdade é a possibilidade que nós temos de, nos responsabilizando das nossas escolhas, nos podermos completar. E faz com que, a partir do momento em que nós somos uma sociedade muito pouco livre, ou pouco habituada à liberdade, não nos responsabilizamos-nos pouco pelas nossas tomadas de decisões e pelas tomadas de decisões do governo. E isso faz com que se permita, no meu ponto de vista, um encolher de ombros que o Ricardo referiu, que é tiram-nos as liberdades durante uns tempos, mas não há problema. Hão de resolver o problema que agora é o da pandemia, depois há de ser outro problema qualquer. Encolhemos os ombros, por exemplo, quando se diz que vai ajudar uma empresa como a TAP e fala-se em dinheiro que vai para lá, mas sem qualquer tipo de garantia. Será que vai ou não vai a empresa continuar e que custos e que repercussões é que negativas isso tem na sociedade e na vida do país, porque cada vez que nós só podemos salvar a TAP, mas quantas empresas que nunca vão ver a luz do dia desapareceram, quantos empregos não vão ser criados porque se está a ajudar a TAP e que se está a honorar a vida dos cidadãos à conta das ajudas para a TAP. Esse para mim é um problema e faz com que eu acho que aí está a explicação, não é? Nós, a partir do momento que nós não somos verdadeiramente responsáveis, há quem diga que a definição do adulto é o aceitar a imprevisibilidade da vida. E o aceitar a imprevisibilidade da vida já é difícil, porque se é uma imprevisibilidade, nós nunca sabemos qual é, o que vai acontecer, e portanto nós nunca estamos preparados para isso. Mas se nós entendermos que a responsabilidade, a responsabilidade é uma parte do sermos adultos, então possivelmente enquanto comunidade nós não temos esta capacidade de assumirmos a responsabilidade das nossas decisões, das nossas escolhas, e porque não agimos em liberdade. Ricardo, veja lá, há uns tempos vi, por exemplo, uma situação que acho que é engraçada, que é da Noruega. Os noruegueses têm petróleo, exploram o petróleo. O que é que eles decidiram? Grande parte dos lucros daquele petróleo vai para um fundo, não é? Eles, sem dúvida, fazem uso, uma parte, para melhorar o nível de vida dos que estão agora, dos noruegueses, que estão vivos agora, mas eles têm a percepção, e isto é que eu acho extremamente interessante, é quase como um avanço civilizacional, eles têm a percepção de que o petróleo que ali está, o valor económico do petróleo que ali está, que pode desaparecer, ou o petróleo desaparece, ou o interesse do petróleo, o interesse económico, e aquilo deixa de ter valor, desaparece, não é desta geração, pertence a todos os noruegueses que já nasceram, já viveram, já morreram, mas também faz parte do matrimónio daqueles que ainda vão nascer no futuro, e eles criaram este fundo, que é para quando o petróleo deixar de ter valor económico, ou terminar, se esgotar, o rendimento oferido pela exploração deste bem possa beneficiar os noruegueses que ainda não nasceram. E, portanto, o nível de vida que eles consigam se possa estender o máximo de tempo possível, várias décadas, quem sabe um ou outro século. Isto é uma decisão responsável que só pode ser tomada em liberdade e porque a maior parte das pessoas tem tem um valor, dá um valor à vida em comunidade que nós por cá não temos. O que é engraçado porque estamos a falar de um país, Portugal, que existe há 900 anos, praticamente há 900 anos, não é? Há 900 anos e como é que nós não temos é a confiança. Nós temos de ter confiança uns nos outros para nos podermos, para confiança em nós próprios, nas nossas capacidades, mas confiarmos nos outros, e sem confiança nós temos pouca capacidade de agir em liberdade e de nos responsabilizarmos pelas nossas decisões. André, essa questão da Noruega é muito interessante, o Fundo Soberano Norueguês, que é um dos maiores do mundo, e isso mostra verdadeiramente solidariedade intergeracional. Intergeracional, isso é verdadeiro. Ou seja, aquele dinheiro é de sempre para todos.
E Para ao todos. contrário do que acontece em muitos outros países com petróleo que usam, como nós Precisamente. sabemos, para Há quem hoje. diga que a pior coisa que podia acontecer a Portugal era descobrirem cá petróleo. E eu tendo, infelizmente, a concordar, com muita pena, porque nós já tivemos alguns petróleos, nós já tivemos as remessas dos imigrantes, nós já tivemos os descobrimentos, e se nós formos ver na nossa história, sempre que tivemos petróleo, nunca demos grandes saltos em termos de competitividade, em Nada. termos de Pelo melhoria de contrário, vida. pioramos. Pioramos, e, portanto, infelizmente, é verdade. E essa questão que falámos há bocadinho desta infantilização da sociedade, aquilo que a mim me preocupa mais é que, de certa forma, não é só o Estado ter entrado mais, que em Portugal sempre que entrou mais não saiu. É que foi passada uma mensagem aos governantes do futuro que, quando for preciso, as pessoas aceitam. E isso pode ter consequências. Eu às vezes vejo as crianças com 5 anos de máscara, eu fico louco. Essas crianças estão a crescer com uma mensagem, a mensagem que não são livres, já estão em mensagem que alguém já lhes está a retirar algo, que eles nem percebem porquê, que não podem olhar uns para os outros, que não podem conviver com os outros. Isto vai ter que ter consequências, não sabem quais, mas seguramente não serão boas. Para as crianças e veja que a ideia, a facilidade com que se tapa a cara, não é? Quer dizer, há pouco tempo nós estávamos na Europa a discutir a questão somente das mulheres taparem o rosto, não é? Porque tapando o rosto, para a civilização ocidental, é tapar a sua expressão e a sua forma de se expressar. E nós hoje estamos a aceitar isso em nome da saúde, é verdade, mas... Sim, mas também nós vemos pessoas no carro sozinho, com máscaras, que é algo sim, sem dúvida. Até hoje não consigo compreender. Pessoas que andam sozinhas na rua com ninguém a 1 quilómetro de distância e estão com máscara. Até hoje não vi uma prova, não vi nenhuma justificação, sem dúvida. Não vi nada. A facilidade com que nós aceitámos isso, o sinal que o Ricardo estava a dizer que vai dar aos governantes futuros, que se soma uma coisa, quer dizer, um Estado falido, como praticamente nós temos um Estado falido, quer dizer, nós somos um país que vive a soro, não é? Já nem digo de Bruxelas, é mesmo de Berlim. Se não fosse o soro que nós recebemos do Banco Central Europeu, o Estado social que nós temos tinha desaparecido, não havia escolas, os hospitais, tudo isto não estava, desaparecia, não é? Mas quanto mais falido o Estado estiver, mais necessidade os governantes vão ter de sacar mais dinheiro, aumentar mais impostos, impor mais restrições, etc. e tal. Isso nós estamos a viver um momento bastante estranho, não é? Claro, e quanto mais pobres, mais dependentes, exatamente, é um ciclo vicioso completo. Não? Sim. Sabe que, por exemplo, o outro dia alguém me falou e eu até fui com curiosidade de ver, o Hunter de Quental, do século XIX, tinha escrito as causas da decadência dos povos peninsulares, portanto, Portugal e Espanha, e uma das causas era o sistema económico dos descobrimentos portugueses, que tinha levado ao abandono das terras e ao endividamento. Quer dizer, os portugueses fizeram uma coisa fantástica, que foi meterem-se em barcos e descobrirem o mundo, tornaram-se uma nação comercial, mas em virtude de outras causas também, que era essencialmente a Inquisição, nós expulsámos para fora as pessoas, neste caso muitos deles eram judeus, que tinham capital e conhecimento, que foram para a Holanda e para a Turquia. E empreendedores? Eram empreendedores, quer dizer, eu acho que é indispensável, qualquer português que queira viajar, goste de viajar, que vá a Amsterdão. Olhar para Amsterdão é ver o que Portugal podia ter sido. Ir à sinagoga portuguesa em Amsterdão, ir a uma casa que ainda está mantida, que era de um cidadão português, judeu português, que era o homem mais rico de Amsterdão do século XVI, que tinha fugido de Portugal e que foi levar o seu capital e o maior capital que ele tinha era o seu conhecimento, era o seu espírito empreendedor, para a Holanda, financiar expedições que podia estar a financiar aqui, enquanto nós tínhamos as naus que iam para a Índia ou regressar, e se regressavam 10, tinham que regressar 10, porque se faltasse uma, o problema era inacreditável. Porquê? Porque o dinheiro era necessário, já não para se ganhar dinheiro, mas para pagar contas. Portanto, nessa altura, nós já vivíamos numa situação bastante complicada, ou seja, cada vez que entramos num empreendimento, acabamos por perder mais do que ganhamos, e isto porque nós não gostamos. Temos essa tendência das pessoas que são empreendedoras, das pessoas que têm conhecimento, das pessoas que gostam de trabalhar, não damos muito valor ao trabalho.
outra das causas que o António Cantal apontava era a monarquia absoluta, a centralização do poder. Levava a uma aristocracia que não gostava do trabalho, que era pobre, era ignorante, mas vivia da pose e do pouco que tinha, não é? E vivia essencialmente, julgando-se importante, porque apesar de ter pouco, tinha mais do que os outros, que era a maioria do povo, não é? E se olharmos bem, quer dizer, feitos os devidos descontos, nós hoje estamos numa situação muito semelhante. Nós temos pessoas, o que interessa é colocarem-se em determinados locais de segurança, não é? Hoje em dia é o Estado, ou no funcionalismo público, ou nas empresas, nas parcerias público-privadas, ou nas empresas privadas que têm boas ligações com o Estado, não é? Porque um empresário não é que haja mal fazer negócios com o Estado, isso não tem problema nenhum, como é óbvio, mas aqueles empresários que têm negócios porque o Estado lhes dá esses negócios, isso não é propriamente um empresário, é uma pessoa que trabalha para o Estado, mas cria uma empresa. Olá, quer dizer, todo este espírito é muito parecido, em que as pessoas procuram a segurança e a estagnação em vez do crescimento. Essa é uma questão também muito interessante, porque é usada propositadamente, sempre esta coisa de que se és liberal, então és contra o Estado. Não, nenhum liberal é contra o Estado. Não, claro. Seja, claro o Estado tem funções que tem que ser o Estado, isto é a minha opinião, sem dúvida, depois, claro. há funções que são funções que só competem ao Estado, e para o Estado suprir essas funções, alguém tem que lhes prestar serviço. Portanto, claro. Sem dúvida, não tenho nada contra isso. Foi isso que o André disse, ou seja, o que não está bem é que alguém tenha um negócio porque o Estado lhe permitiu, portanto, ou que claro, uns tenham e exatamente. outros não possam ter, portanto, aí é que seja que não haja concorrência, que não haja liberdade. André, ainda há pouco tempo dizia o Primeiro-Ministro em Portugal que os últimos tempos foram a prova do falhanço do neoliberalismo em Portugal, e eu fui logo a correr à procura para ver quando é que o liberalismo existiu em Portugal, pelo menos nos últimos 40 anos, e quando é que esteve no governo. Não encontrei, mas acredito que tenha sido por... Esse é o bicho-papão, não é? Esse é o bicho-papão. Nem sequer sabe o que é que o António Costa sabe o que é o neoliberalismo. Por acaso tive a oportunidade de até descrever isso no Observador. Casos neoliberais, que chama-se o liberalismo, muitas vezes, o neoliberalismo, aquelas experiências feitas nos anos 80 e 90, em alguns países ocidentais, de desregulação da economia e de privatização de empresas, etc., e de abertura dos mercados, e muitas dessas medidas foram seguidas por partidos socialistas, não é? Quer dizer, a precursora quem abriu esse caminho foi a Margaret Thatcher, mas no Canadá, na Nova Zelândia, na Alemanha, o Gerhard Schröder era um do SPD e era um socialista. Ele liberalizou a economia alemã. Porquê? Porque ele teve a capacidade, não teve, de perceber que o socialismo, que é o socialismo que nós temos cá, que é estatizante e que atrofia a economia, não é bom para o país, não é? E que não há mal nenhum em a pessoa enriquecer, não há mal nenhum em haver crescimento económico. Veja bem, uma das coisas engraçadas é as pessoas que criticam, que cá em Portugal gostamos muito de criticar a Irlanda, porque é de outro cotovelo, não é? Que os irlandeses crescem como crescem porque as empresas americanas estão lá e por causa do lobby irlandês nos Estados Unidos da América, não é? Claro, é só isso, não é? Nunca é porque se governam bem e porque criam incentivos fiscais e porque têm cuidados quando houve a crise financeira, a Irlanda não faliu, não foi o Estado que faliu, foram os bancos, não é? Portanto, mas o Estado tinha capacidade para defender a economia. Aliás, há cerca de um ano, tinha um cliente irlandês com que falei, referiu-se-me, estava-me a perguntar como é que eram aqui as ajudas, por causa da pandemia, as ajudas que estavam a ser feitas cá. Eu expliquei-lhe mais ou menos, olha, o que se está a pensar, as pessoas têm que se sujeitar ao layoff e tudo mais, mas isso está a levar algum tempo, as burocracias e tudo mais, e ele disse, aqui na Irlanda, que é um país neoliberal, nós dizemos que estamos com problemas e passado uma semana recebemos um ordenado que chegava no mínimo 900 euros. Portanto, as pessoas tinham o Estado, com a pandemia, protegeu de facto as pessoas, porque tinha condições para isso. Cá, que temos um Estado que serve para tudo, mas depois não serve para nada, quando é necessário, ele falhou, e de facto se há falhanço agora é um falhanço do socialismo. Quer dizer, basta... Nós vemos o que é que a Irlanda é um bom exemplo no pós-crise financeira, o crescimento brutal que teve nos últimos anos e o nosso crescimento anémico, portanto... Basta olhar o que era a Irlanda nos anos 80 e o que é a Irlanda hoje, não é?
André, O que éramos nós nos anos 80 e o que somos hoje. Sim, podemos ir mais recente, basta olhar que eram os países de leste há 10 anos, sim, o sim, que sim. são hoje, E a vamos maior parte passar à deles, não é? frente. E E vamos nós passar à hoje frente. caminhamos para, eu penso que já só temos a Bulgária e a Roménia, se não me engano, com... E Ricardo, é engraçado que eu lembro nos anos 80, era miúdo, mas eu lembro disso. Nós, agora que vamos entrar na Europa e com os fundos europeus, vamos ter um desenvolvimento sustentável, que é uma coisa engraçadíssima, não há desenvolvimento sustentável com déficit e com dívidas públicas. E vamos, qualquer dia, veremos estar ao nível da Suécia e dos países nórdicos. Não é? Isto era aquilo que nos vinham dizer. Não é? E vejam onde é que nós estamos. Nós andamos, esse é um discurso que nós temos repetidamente, se calhar de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, portanto nós vamos sempre, daqui a uns anos vamos sempre estar e vamos sempre estar aí. Já não estamos. André, nós estamos quase a terminar, isto passa rápido. Muito rápido. Há uma expressão que eu não sei se ninguém sabe se foi dita pelo próprio ou se foram os portugueses que inventaram, porque nós às vezes estamos a inventar expressões na boca dos outros. Que o César tinha dito em tempo que os portugueses nem se governavam, não se deixavam governar. E eu via isso quase como um elogio. Eu neste momento começo a ficar preocupado que eles não se governem, mas que se deixem governar. E cada vez se deixem governar mais. E eu se calhar preferia que fossem um bocadinho mais libertários, no sentido em que o César dizia, ou o pensamento dizia. Mas já agora deixa-me dar duas notas aqui positivas, que eu acho que uma é um exemplo muito prático, que eu sempre me dei conta disso, e outro já mais genérico, mas que são prova de que alguma coisa boa ainda existe em Portugal, que é os tribunais, como começámos por aí, os tribunais não funcionam mal no sentido de não aplicarem a justiça, porque eu acho que os tribunais têm bons juízes e que exercem bem o seu papel. Os tribunais levam muito tempo. Mas, por exemplo, apesar de tudo, apesar dos tribunais levarem muito tempo, nós não vemos na lei da selva. Por exemplo, qualquer pessoa, dou um exemplo que acho que qualquer pessoa já fez, continua-se a assinar contratos e acho que qualquer pessoa já terá assinado um contrato de promessa de compra e venda para uma casa. Nesse contrato, quem promete comprar entrega X montante a quem promete vender. E durante ali um período até se fazer uma escritura vive-se num limbo, não é? Ou seja, porque se o comprador, o vendedor arranjar outro comprador, desrespeita aquele contrato e a única solução é ir para tribunal, sabendo o que é que isso significa. Mas apesar de tudo, as pessoas continuam a cumprir os contratos, ou seja, as pessoas continuam a confiar neste nível umas nas outras. Outro exemplo, que é um pouco mais genérico, temos a ver com a reação portuguesa ao programa da Troika entre 2011 e 2015. Aquele período de 4 anos, quem visse as notícias pensava que o país todo era contra aquelas reformas, que aquilo estava a empobrecer o país. O que empobrecia o país não era as políticas anteriores, mas a cura das políticas anteriores. E, no entanto, quando houve eleições, o governo que aplicou o programa da Troika até ganhou as eleições, ou seja, muitas pessoas, que não diziam nada, não é? Acabaram por concordar ou começar, ou perceberam. Eu até conheço pessoas que foram prejudicadas com aquelas medidas, mas perceberam que elas eram boas para o país. E isso é uma coisa que eu respeito imenso. Ou seja, há muitas pessoas que têm uma perspectiva comunitária do que é um país. E até acho que se políticos liberais ou se os governos tomassem medidas liberais, iriam ficar surpreendidas com a resposta de boa parte do eleitorado. Isso eu não tenho dúvidas. Eu costumo dizer isso a algumas pessoas que eu conheço, dizem que não, que estão bastante pessimistas, mas eu tenho um pressentimento que dentro do país ainda há, como já se viu na altura do PREC, em que o país respondeu de uma forma pacífica à tentativa do PCP de tomar o poder, né, e venceu. Eu acho que ainda há uma força anímica do país que, de um lado empreendedor, de um lado de trabalho, de um lado da poupança, que está disposta a apoiar um governo que tenha coragem para seguir determinadas reformas. André, e mesmo para terminar, eu não tenho dúvidas, e acho que nós portugueses temos, se calhar, esta capacidade de nos reinventarmos, talvez até pelas dificuldades que sempre passamos, e uma resiliência e um sentido de comunidade que torna o país fantástico para os estrangeiros todos ficam maravilhados, e portanto eu também acredito nisso, acredito que se houver a coragem, e espero que um dia haja de responsabilizar pela liberdade, que os portugueses respondem de forma muito positiva. Sim, sem dúvida.
E, André, E há é uma com responsabilidade de parte a parte, não é? sem Portanto, dos dúvida. governantes e de quem vota. E é com esta mensagem positiva que fechamos. Muito obrigado, André. Foi um Obrigado, eu, prazer. Ricardo. Um Obrigado. abraço. Um abraço, obrigado, Ricardo.